Bom dia a todos. É isso aí, ó, fala Dedê aí. Olha só, hoje foi um dia que pela manhã eu acordei e eu até comentei assim, eu falei, poxa, Deus me deu uma palavra. Às vezes eu acho isso meio soberbo, mas a verdade é que vinha ao meu coração uma coisa boa que edifica a minha vida, respaldada numa certeza que aconteceu e acontece por uma pessoa que tem poder de fazer. Deu para entender que é Deus? Só pode vir de Deus. De quem é que vem, né? Então, hoje de manhã, eu botei algumas músicas para escutar, né? E as músicas, eu gosto de tudo quanto é tipo de música, de tudo quanto é tipo de som. O que eu fico atento sempre são as letras, né? Tem músicas aí que tem letras que são infernais, mas o ritmo é maravilhoso. Então, o que importa mesmo é a letra. E as músicas que eu botei eram verdadeiras orações, sabe? E conforme foi tocando aquelas músicas, foi trazendo à minha memória pessoas, né? Eu tenho meus pais hoje, que estão numa situação difícil de saúde, né? E aí eu lembrei de várias pessoas que veio à minha memória. Essa que é a verdade. E aí eu pude, na hora que eu estava ali escutando essas músicas, eu pude entender o que Deus, pelo menos trazia à minha memória de novo, a coisa mais importante que Deus quer. Porque quando eu olho meus pais hoje, com a idade que eles têm, quantos erros e acertos, quantas tentativas de lutas, para vencer, para sustentar materialmente. Olha, guerras de todas as ordens. Hoje, é óbvio, né? Hoje eu estou vendo na mídia aí, poxa, que nem eu estou partilhando com vocês aqui, mas eu estou vendo muita instrução, quanta pessoa para ganhar dinheiro, o que ela deve fazer, o que ela deve investir. Tem pessoas também ministrando a palavra. Ou seja, hoje o acesso a informações de todos os tipos está muito grande por causa da internet, da mídia digital, né? Então hoje eu fiquei pensando, né? Pessoal, não tem técnica nenhuma. Eu vi uma reportagem de um cara que gasta, sei lá, $200 mil por mês, 2 milhões por ano de dólares para manter seu corpo jovem, os órgãos jovens. Bom, eu sei de uma coisa. As pessoas podem tentar o que for, pode usar o método que for para tentar rejuvenescer, pode tentar tudo. Mas eu vou te dizer, a morte um dia vai vir sobre a vida de cada um, se é que Yeshua não vai voltar antes e essa pessoa não vai passar pela morte. Mas o normal é que esse corpo que não me pertence, ele é do pó ele vai voltar. E o espírito não é meu, também é de Deus, também vai voltar para ele. Agora a alma, esse que vos fala, essa alma é minha. E aí eu fiquei pensando, a coisa que mais importante que tem, todas as instruções que o Senhor deixou na sua palavra, é para salvação. Então, olha, ainda que haja erros e acertos, ainda que haja tentativa de tudo, repito, o que importa, o que Deus quer é salvar. Isso é que ele está focado. E às vezes eu vivo uma vida como se isso não fosse uma verdade. Ele está preocupado, está tão preocupado, ele está tão focado que ele criou uma estratégia perfeita, que foi dar seu filho por nós, Jesus Cristo de Nazaré. E muitos rejeitam, tanto a ele, quanto rejeitam viver debaixo dessa verdade. Porque quando eu vivo debaixo dessa verdade, aí é uma palavra que Paulo falou muito em várias cartas para várias igrejas, que é a seguinte, né? Peço a Deus que abra os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para que vocês vejam o poder que há no sacrifício de Cristo, porque a vitória está aí. Aí é que eu me torno mais do que vencedor. Aí é que eu me torno, poxa, uma pessoa indestrutível. Se Cristo é por nós, se Cristo é por mim, quem será contra mim? A morte, né? As alturas, a profundidade. Não, nada me separa do amor de Cristo, do amor do Pai.
do amor do Espírito Santo, nada vai nos separar disso. Então, isso é que veio sobre a minha vida, sabe? Hoje de manhã, foi quando eu comecei a escutar. E aí veio uma palavra, que é essa que eu quero falar para vocês agora, que foi a passagem que eu me lembrei de Davi. Davi, por causa de um pecado que ele transgrediu, porque ele não tinha vida de pecado. Ele era um homem que cria em Deus, em Yeshua. Ele cria em Hashem, ele cria no Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele cria nesse Deus. Então a vida dele era pautada como a de Cristo. Fazer a vontade de Deus. Mas teve algumas vezes que ele, incitado pelo diabo, ele não fez a vontade de Deus e obedeceu à voz do diabo. E aí acabou que houve o pecado. E teve uma situação que o filho dele, foi uma das consequências, que Davi não é brincadeira, teve consequências pelos pecados que ele cometeu, pela iniquidade que ele cometeu, né? Desobedecer ao Senhor. Então, nisso, ele simplesmente, ele fez uma coisa, que foi uma passagem que o filho dele estava para morrer. E ele jejuou durante uma semana, ele orou, clamou e chorou. E aí, quando o filho dele faleceu, as pessoas que estavam preocupadas com ele, que se ele já estava tão mal, sem comer, chorando, estava ali, com pano de saco, se humilhando para Deus, reconhecendo que o pecado dele trouxe esse juízo sobre a vida dele, sobre a família dele. Quando ele fez isso de todo o coração dele, o pessoal falou, se o filho agora morreu, agora é que quem vai morrer, ele vai se desesperar. Mas na verdade, ele levantou, tomou um banho, sentou à mesa e foi comer. E aí ninguém entendeu nada. E quando perguntaram a ele, ele falou, o que eu podia fazer enquanto ele estava vivo, eu fiz. Mas Deus é santo, perfeito, justo. Ele jamais brigou com o juízo de Deus. Ele ama o juízo de Deus. E isso me trouxe à memória porque hoje foi um dia que eu pude clamar, chorar, me humilhar e pedir pela vida dos meus pais, dos meus filhos, dos meus irmãos, da minha parentela, dos meus sobrinhos. Eu pude pedir pela vida de pessoas que Deus trouxe à minha memória, que estão com dificuldades de permanecer no caminho de Cristo. Sabe? Às vezes muitos falam que o caminho do Senhor é um caminho, como ele fala na palavra dele, é estreito, é difícil. Mas não é difícil e estreito por causa de Cristo. É por causa do pecado, da iniquidade da transgressão. É o pecado nojento que faz a porta se estreitar. Porque só há um caminho, só passa um corpo, um por um, que é ali, a porta que é Cristo. Porque o resto está tomado pelo diabo. Então, o que faz sofrer, o que estreita, é o pecado. Porque Cristo, ele fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, é suave. O dele é a palavra dele. E aí os próprios crentes, aqueles que estão no caminho, começam a achar a palavra pesadíssima. E não é a palavra que é pesada. A palavra é vida. Deus é um Deus de amor. Ele está focado em me salvar, em te salvar, que está me assistindo agora. Olha as passagens que ele mostra. Ele mostra várias passagens. Pessoas que foram salvas. Um mendigo que estava ali, Lázaro, mendigando, e ele foi salvo. Aquele ladrão que estava do lado dele na cruz. Ele, só por ele reconhecer. Mas ali, se ele tem a chance de descer daquela cruz, ele nunca mais seria aquele mesmo homem. Como aconteceu com vários, como o endemoniado de Gadareno, que ao contrário queria seguir a Cristo, depois que foi liberto daquela legião de demônios. Maria Madalena, quantos que realmente viram a face do Senhor e que querem continuar
focados em ver a face do Senhor. Porque quem não vê a face do Senhor vai ver o quê? Então a gente tem que buscar querer ver a face do Senhor. E Deus, Ele está aí, ó, o tempo todo, com a sua palavra, com o seu amor, com as suas misericórdias que se renovam toda manhã. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele duram para sempre. Longânimo, o mundo do jeito que já está, para onde está se encaminhando, e a longanimidade dele ainda está se fazendo hoje. É isso aí. Queria deixar essa palavra com você, para que você tenha bom ânimo, né? Que não despreze a coisa mais importante da vida. Porque às vezes eu vejo que eu deixo as contas, finanças me consumir, saúde física me consumir, dos meus parentes, da parentela, da minha. Puxa, da minha. Tem pessoas que recebem o diagnóstico de uma doença e porque o nome é ruim ou que pode parecer que não tem jeito nem nada, e aí? Meu Deus, anula todo o poder de Cristo, a justiça de Cristo, o amor de Cristo, o favor de Cristo. Briga com o único que tem poder de salvar, de libertar e de curar. Não, eu não quero mais isso, eu já tive. Porque toda vez que eu fiz isso, eu estava em depressão, estava amargurado, estava me sentindo injustiçado, eu estava de mãos dadas com o diabo, amando a mentira. Como diz a Bíblia, né? E eles amaram mais a mentira do que a verdade. É assim que fica. Quem nega toda a verdade da palavra. É isso. E mais uma para encerrar que veio agora, eu vou fazer nesse vídeo, que eu ia fazer em outro, mas eu vou fazer nessa, que é para você que acha que não tem jeito. Hoje eu pensei nisso também, que são sobre as maldições, né? Quantas maldições que às vezes eu falo assim, meu Deus, mas essa maldição eu vou ter que administrar. Eu já reconheço que há uma maldição hereditária, um comportamento repetitivo que traz sofrimento, que não é da vontade de Deus, e eu falo, eu vou ter que administrar isso, vou ter que aceitar isso. Aí, olha só, veio a palavra me lembrar, existia um cego de nascença, e esse cego conheceu, teve um encontro com Yeshua, com Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ele curou esse cego, ele abriu os olhos desse cego. E os fariseus, as pessoas que ficam querendo dizer que, olha, tem crente que quer convencer o outro crente que ele não está na pegada, ou porque ele não está na denominação dele, ou porque ele não está na igreja dele, ou porque ele não faz os costumes dele, fica tentando o tempo todo, se acha melhor do que o outro, ou porque é de uma igreja, ou porque é de outra, e por aí vai. É sempre um querendo anular, dizer que como se soubesse a doutrina que única que existe e que acerta é dos apóstolos. Essa é a doutrina. E aí eles chegaram para esse cego e falaram assim, mas ele não pode ter te curado. Como é o nome desse homem? Quem é esse homem? Isso é uma blasfêmia fazer isso no sábado. Olha só que loucura. O cara que está cansado, cego, é curado, recebe descanso do dono do descanso, do Senhor do descanso. E as pessoas vão contra. Aí ele responde assim, olha só, eu não sei o nome dele, eu não sei quem ele é, eu sei do seguinte, que eu era cego de nascença e hoje eu enxergo, isso é o que importa. Então hoje me veio uma coisa do seguinte, se Deus pegou um homem numa condição que achavam-se que ia morrer para sempre com aquilo ali, eu falei de um milagre. Que a Bíblia diz que ninguém que foi a Cristo voltou de mãos vazias. Aonde ele ia, ele curava todos, expulsava os demônios. O que era necessário, ele se tornava o que era necessário para aquele. Se era de paz, ele era o ser Shalom. Se era de vitória, ele era o ser de sim, Senhor de sim. Ele se tornava para a cura, o Senhor Rafá, ele se tornava aquilo que cada um precisava. E aí, o que acontece? O que acontece? Olha só, uma coisa que era impossível, ela foi totalmente mudada. Recebeu o que estava morto, recebeu vida. O que estava cego, conseguiu enxergar. E assim, eu falei isso porque essa foi a palavra sobre a tal das maldições hereditárias. Não, pessoal. Quem está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se faz novo. Não tem jeito. É possível
coisas que eu acho, porque na verdade, quando eu vou me limpando, né, como a Bíblia diz, o limpo-se mais, cada vez mais perto de Cristo, mais eu consigo enxergar sujeiras que eu não via antes. Então essas sujeiras, que eu posso até chamar de maldições hereditárias, é um trabalho, é ir para Cristo, clamar a Ele que Ele vai me limpando, que Ele vai tirando, mas aí aparece outra, é assim mesmo, até Cristo vir para a gente. Cristo, a esperança da glória. Um dia abençoado para você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo no teu coração, tamo junto.